Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Sandra Chagas, cirurgiã dentista, e o vídeo de hoje foi muito pedido. Muita gente tem esse problema e tem muita dúvida a esse respeito. Hoje nós vamos conversar bastante sobre fadiga adrenal. Mas antes de tudo, se inscrevam quem é novo no canal, ative o sininho e deixe um like para aumentar a relevância do canal. O que são as adrenais? A adrenal é uma glândula, são duas, uma em cada rim, em cima dele. Por isso que antigamente se chamava suprarrenais. Hoje em dia o nome correto são adrenais. As adrenais são divididas em duas partes, a parte medular e o córtex. Na parte medular são fabricados alguns hormônios, como a aldosterona. Esse hormônio regula a pressão arterial. A norepinefrina, que vai virar epinefrina, e a noradrenalina, que vai virar adrenalina. E na parte do córtex é fabricado o cortisol. Então, em momentos de estresse, o cortisol é injetado no corpo para luta-fuga. Antigamente, o homem das cavernas tinha que lutar, caçar, então era normal durante o dia aparecer uma caça ou um bicho perigoso, então ele fugia ou ele lutava. Nesse momento o cortisol é produzido, é liberado em alta quantidade, mas depois que passa esse momento, a tendência dele, e o correto, é ele baixar. O leão, repare no leão. O leão caça, então nesse momento o cortisol está elevado no sangue, mas depois ele vai dormir. Ou tendo êxito ou não na caça dele, ele vai dormir. Ele não fica com ansiedade, liberando cortisol a todo momento. E é aí que o cortisol abaixa, para ele relaxar, e depois vai acontecer outros momentos que ele vai ser liberado e vai ser abaixado. Mas nós, com esse mundo moderno, a gente vive em constante estresse, constante ansiedade, é o trânsito, são problemas do dia a dia, horário para tudo. Então o que acontece? As adrenais produzem constantemente o cortisol, até o momento que ela cansa, fala, chega, não aguento mais produzir esse cortisol e para. É aí que ocorre a fadiga adrenal. Tem dois tipos de estresse. O euestresse, que é o estresse bom, onde você libera o cortisol, mas é naquele momento, por exemplo, você tem uma apresentação, você vai dar uma aula, você vai participar de uma peça de teatro. Então, antes de entrar no palco, antes de você se apresentar, é liberado um pouco de cortisol. E é bom, porque você fica mais esperto, mais ligado, mais cognitivo. Isso é bom. E tem o desestresse. Essas duas palavras vêm do grego. O desestresse é nocivo, é aquele estresse que libera cortisol constantemente, ele não abaixa. Qual o melhor? É o caminho do meio, é entre um e o outro. O cortisol é um hormônio muito delicado, ele não pode nem estar acima nem muito abaixo, ele tem que estar equilibrado. E você sabia que cortisol muito alto te emburrece? Exatamente, literalmente te emburrece, porque ele é neurotóxico. Ele vai agir no hipocampo, vai destruir seu hipocampo, que é uma parte aqui do cérebro, e você vai emburrecer. Jovens, né, que se formam na faculdade, está com o cérebro em cima, cognição perfeita e tudo, aí começa a abusar, ir para balada, ir dormir tarde, e no outro dia vai trabalhar ou ainda estudar. No começo, que é a fase de adaptação, ainda você consegue fazer tudo isso, embora seu cortisol esteja elevado a todo momento. Depois você vai passar para uma segunda, para uma terceira fase até, onde vai ocorrer a fadiga adrenal, porque de tanto liberar o cortisol, as adrenais fadigam, se cansam e param de produzir. A melhor maneira de você medir o seu cortisol é pelo exame salivar, onde ele vai te dar uma curva. Muita gente faz o exame de sangue, que é colhido de manhã, mas qualquer estresse vai alterar esse exame. Por exemplo, a enfermeira erra a picada da agulha, ou então você pega trânsito para ir colher o sangue, só aí vai dar alterado. Seu cortisol vai dar alto. A saliva já mede diferente, você colhe amostras durante o dia, de manhã, à tarde e à noite. Mesmo porque os níveis de cortisol, eles mudam durante o dia. De manhã tem que
estar lá em cima, tem que estar no pico dele, onde você vai executar suas tarefas. E durante a tarde, até a noitezinha, ele vai caindo, diminuindo, até zerar a noite. Seu cortisol à noite tem que estar zerado, senão você não dorme. Então a curva é exatamente assim. Quando você está em fadiga adrenal, se chama curva achatada de cortisol. Ela está assim reta. Seu cortisol está baixo durante o dia todo. Então, tem várias coisas que tenho certeza que quem tem fadiga adrenal vai se identificar. Primeiro lugar, sua libido começa a baixar. Você tem pouca libido. Por quê? Cortisol alto diminui testosterona. Você vive cansado. Por quê? Cortisol baixo não te dá energia. E outra, você pode estar com hipotireoidismo, que também te dá cansaço, porque cortisol alto não deixa T4 virar T3. Você pode estar com uma depressão. Por quê? Porque cortisol alto abaixa níveis de serotonina. Você pode não estar dormindo à noite, porque cortisol alto diminui níveis de melatonina. Você pode estar obeso. Por quê? Cortisol alto aumenta insulina, aumenta a compulsão por doces, diminui sódio e retém líquido. Tudo isso vai fazer você engordar. Inclusive, quem tem pouco sódio tem muita vontade de, além dos doces, comer salgado. E diminui sua imunidade também, afeta seu intestino, que é o responsável pela imunidade. O cortisol, ele regula também o sistema imune. E em casos extremos, você pode adquirir a síndrome de Barnall. Nesse caso, você já vai estar com hipocortisolismo. Seu cortisol está praticamente zerado. Você não consegue nem levantar para ir trabalhar. Muitas pessoas com síndrome de Barnall lutam no sistema trabalhista, nos sindicatos e tudo mais, porque os médicos não atestam, nem sabem o que é isso. Aliás, eles nem sabem o que é fadiga adrenal. Não todos, obviamente, mas a maioria não sabe o que é isso. Aí você vai ao médico com esses sintomas, ou ele vai achar que você tem depressão, aí ele vai te dar um antidepressivo, ou ele vai achar que você tem hipotireoidismo, aí ele vai te dar um Puran da vida, ou ele vai achar que você está obeso porque não consegue emagrecer por algum motivo e já te tá com remédio de emagrecimento. Nunca ele vai pensar, eu acho que é problema nas adrenais. Realmente não vai saber tratar. Eu já vou falar logo, procure um nutrólogo, um médico da linha integrativa, um ortomolecular. Esse tipo de médico, sim, vai ter o conceito de fadiga adrenal e vai saber a melhor forma de tratar você. E ainda tem mais um detalhe, vocês já ouviram falar em DEA, DHEA? É um outro hormônio que é um neuroprotetor. Ele tem que estar numa relação de 2:1 com o cortisol. Ele tem que estar em equilíbrio com o cortisol. E ele é o primeiro a ser afetado em casos desse estresse que eu estou te falando, desse estresse contínuo. Então ele vai ser degradado primeiro, que ele protege o cortisol, para depois o cortisol ter esses problemas aí, todo esse relato que eu falei. Mas eu sei que tem muita gente que não tem condições de procurar um médico dessa linha, então eu vou te dar algumas dicas para você mesmo. Se você se identificar com esses problemas, você mesmo pode suplementar com algumas coisas. Aí a primeira é o DEA. O DEA você pode comprar numa loja de suplementos, num site de suplementos, né? Mas preste atenção, com um acompanhamento médico nesse caso, porque o DEA também é um tipo de hormônio. Você tem que também suplementar com vitamina C. Você pode tirar dos alimentos, o limão, o kiwi, a acerola, a laranja. A vitamina C é um potente antioxidante. O complexo B também é importante, principalmente o ácido pantotênico, que é a B5. E onde você encontra? Semente de girassol, semente de abóbora, nos ovos, nas carnes. O sal integral, o sal rosa do Himalaia, sal negro, sal marinho, todos eles têm bastante minerais que vão regular a sua pressão, arterial. Lembra que eu falei da aldosterona que regula a pressão? Numa fadiga adrenal ela vai estar baixa, então você pode regular com o sal integral. Sódio também, lembra que eu falei que cai o sódio? Você pode comer carnes vermelhas, peixes, alho poró, espinafre. Tudo isso tem bastante sódio.
probiótico para regular seu intestino e, consequentemente, a sua imunidade. Tem o kefir, tem o kombucha. E tem outros suplementos também, probióticos, que você compra ou manda manipular ou compra em site de suplemento também. Evitar cafeína. O que acontece? Quem tem fadiga adrenal quer tomar muito café, porque tem aquele cansaço, aquela indisposição o dia todo. E a cafeína, claro, né? Ela é estimulante e a pessoa fica tomando litros de café, mas isso não faz bem também, porque é ácido, te dá taquicardia, então não adianta partir para esse campo aí não. E açúcar também, tem que evitar. Alimentos que tenham bastante triptofano. O triptofano ele vai virar serotonina, que depois vira melatonina. Eu falei isso no começo do vídeo, que a fadiga adrenal, muito cortisol, diminui a serotonina. Então, a biomassa de banana verde, ovos, abacate, as oleaginosas, castanha do Pará, por exemplo, tudo isso tem triptofano. Gerenciar o estresse, porque o estresse é que aumenta o cortisol, então você tem que lançar mão de algumas medidas, como praticar yoga, meditação. Tem chás calmantes, erva doce, erva cidreira, camomila e alguns fitoterápicos, como ginseng, mas cuidado, quem é hipertenso não pode tomar o ginseng, tá ok? E a rhodiola rósea também, é outro ótimo fitoterápico que vai diminuir sua ansiedade e fazer com que você relaxe. Relaxando, cortisol abaixa também. Eu espero que você tenha entendido tudo que eu falei, mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo, porque eu sei que muita gente sofre desse problema, não sabe o que é, fica rodando de médico em médico e tomando um monte de remédio, sendo que a solução é completamente diferente. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!